A paz do Senhor. Olha só o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. A palavra do Senhor diz assim, Salmos 54, verso 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor ele não está ouvindo as nossas palavras. Muitas vezes, no meio da angústia, da dor, do desespero e do sofrimento, a gente pensa em parar. A gente pensa que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, que o Senhor não está ouvindo a nossa voz. Mas a palavra do Senhor diz, no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, que o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, e nem o seu braço encolhido para que não possa abençoar. Às vezes a gente se encontra num sofrimento tão grande, uma dor na nossa alma, no nosso coração, que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe a quem pedir ajuda. Mas a palavra diz que o Senhor ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Às vezes nós ficamos tão cansados que não temos forças para falar, não temos nenhuma palavra. Mas é nessas horas que a gente adora ao Senhor mesmo sem palavras. Na angústia do nosso coração, na angústia da nossa alma. O Senhor, Ele entende o nosso gemido. O Senhor, Ele entende as nossas dores. Às vezes nós queremos desistir de tudo, pensamos que é o fim, que não tem mais jeito, os dias se tornam escuros, as noites se tornam, parece, infinitas, insondáveis, que parece que não vai mais ter fim. Aí a gente olha para o lado e olha para o outro e pensa assim, agora, acabou tudo. Mas aí é nessas horas que o Senhor, Ele fala conosco, dizendo que Ele está conosco. Porque aqui na palavra do Senhor está dizendo, escuta, ó Deus, a minha oração. Então você tem que pedir ao Senhor dizendo, Senhor, escuta a minha oração. Irmã, mas eu estou assim tão desanimado, tão desanimada, que eu não tenho mais nem força para falar com o Senhor. Irmã, você adora ao Senhor, não somente com a palavra, com as tuas palavras, não. Tu adora ao Senhor também. Se tu se derramar sem palavras, tu pode pôr o teu rosto em terra. Tu pode deitar no chão, abrir teus braços, sabe assim, ouvir um louvor no momento da adoração. Aí tu vai escutar a voz do Senhor, tu vai escutar a voz do Espírito Santo falando contigo. Aí o Senhor tem para dizer para tu nessa tarde, é que tu não desanime. É que tu não pare, porque mesmo em meio a esse conflito, Ele está contigo. Mesmo em meio a essa dor, a essa escassez, a esse sofrimento que parece que não vai ter fim, mas vai ter fim sim. A palavra do Senhor diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se tu ama ao Senhor, se tu tem guardado a palavra, se tu tem obedecido segundo os seus mandamentos, Ele vai te honrar, Ele vai te ajudar. Todo mal que vem sobre a nossa vida, nós estando no Senhor, nós estando em Deus, é para o nosso crescimento. A gente não entende, a gente fica se perguntando, Senhor, por que disso, por que daquilo? Agora, quando tudo estava indo bem, Senhor, acontece isso, mas é apenas um processo. É apenas mais uma fase que você tem que passar. Ou bom ou ruim, nós temos que passar. Mas o melhor é que nós estamos em Deus. E quando nós estamos em Deus, a nossa vida vai fluir. Nós não vamos morrer sem Deus. Nós não vamos morrer sem solução. Às vezes o problema é tão grande que a nossa fé ela vai se tornando pequena dentro de nós. Mas aí quando a gente começa a deixar Deus trabalhar dizendo assim, eu confio em Deus, eu estou em Deus,
eu vou deixar nas mãos dele, aí tu descansa. Aí ele vai entrar com a resposta sobre a tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Às vezes o inimigo, ele bota tropeços na nossa vida para nos deixar assim desanimado, triste, envergonhados, arrependidos. Mas aí o Senhor, ele sempre abre uma porta de escape. Porque quando o nosso inimigo pensa que chegou o fim para nós, aí o Senhor, ele nos toma e ele nos fortalece, ele nos levanta com mais força. Se você tem passado momentos difíceis, não é o fim para você, não é o fim da tua vida, não acabou a sua família, não acabou o seu casamento, não acabou a sua carreira ministerial. É o Senhor te preparando para algo melhor, para algo maior. É uma experiência nova. Tudo que nós vamos vivendo, que nós vamos passando é uma experiência nova. Depois tu vai estar sendo usado para levantar outras vidas, para pregar para outras vidas. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela fala contigo nessa tarde. Talvez você entra para dentro do teu quarto e tu não tem mais palavras para dizer para o Senhor. Aí tu pega um louvor e tu começa a ouvir um louvor espiritual. Aí tu derrama assim a tua alma e tu não precisa nem dizer nada para o Senhor. Tu deixa só Ele andar assim por dentro de tu, por dentro do teu coração. Aí Ele vai ver aquela dor que está te sufocando, aquela tristeza, aquela angústia, que tu quer chorar, que tu quer derramar tuas lágrimas, mas aí tu diz assim, Senhor, eu não tenho mais nem lágrimas. Eu não tenho mais nem lágrimas. Aí o Senhor diz assim para tu, filho, porque eu já estou enxugando as tuas lágrimas. No momento de dor, aí é o Senhor, Ele está nos lapidando. O Senhor, Ele está nos moldando, nos preparando para algo maior, para algo melhor que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Porque tem pessoas que estão sofrendo bem mais do que nós. E às vezes nós olhamos para o nosso sofrimento e não lembramos que tem pessoas que estão desprezadas, esquecidas, abandonadas, sozinhas, vivendo um momento de solidão. E aí quando a gente chora a dor do outro, a nossa dor, ela é consolada. Quando a gente chora o sofrimento do outro, nosso sofrimento, ele é consolado. Oh, aleluia, Jesus! Aí tu te entrega para o Senhor e conta os teus problemas para Ele. E diz, Senhor, não aguento mais. Me ajuda, abre uma porta de escape. Às vezes não é só orar, meu querido, minha querida. Às vezes o Senhor quer que nós se derrame mais, que nós obedeça mais, que nós santifique mais, que nós dependa mais dEle. Às vezes é preciso abrir mão de coisas que para a nossa vida carnal parece ser bom, mas para a nossa vida espiritual é o fim, é destruição. Mas o Senhor nos ama e Ele nos tira das mãos do inimigo. Ele nos levanta para vencer, para mudar histórias, para fazer diferença no meio dessa geração. E hoje Ele está te tocando aí nessa tarde. Hoje Ele está tocando o teu coração e te dizendo, te levanta, faz a diferença, faça alguma coisa, começa a buscar mais a minha presença, mesmo que tu não tenha força, se joga pelo chão, deita, rola pelo chão, toca nele que Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Às vezes, meus irmãos, o problema da nossa vida é só um pouquinho de mais de falta de fé. Às vezes a nossa fé é pequena, mas quando a tua fé crescer, tu também vai crescer. Quando a tua fé se desenvolver e tu confiar mais no Senhor e deixar os teus caminhos nas mãos dEle, Ele vai se levantar em teu favor. Quantas provações nós temos que passar, quantos sofrimentos nós temos que viver, mas a palavra do Senhor diz que os nossos caminhos, eles são pequenos e que os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Às vezes o que nós queremos, o que nós projetamos para a nossa vida não é o que o Senhor quer. Às vezes nós pensamos assim, aquilo vai ser bom para a minha vida, não.